Tá certo? Ora, diante deste quadro, gente, eu sou favorável ao projeto, o que eu preciso fazer? Eu preciso elaborar esse projeto melhor para viabilizá-lo, para tirar os argumentos, os que são contrários. Isso não é flexibilizar. Não, mas isso já foi dito, olha, já está sendo repetido. Isso aí já está muito claro. São reincidentes. Não. Vocês não. Não. Cláudio não. O Cláudio está meu parceiro. Quando aqui. eu perguntei do pré-requisito, não é reincidência, não. Eu nem tive a resposta para a indagação que eu fiz quando eu perguntei, quando eu indaguei sobre a interpretação como pré-requisitos. Esse é um projeto que apresenta pré-requisitos para que um político possa ser candidatário. Concordo com você. Tá certo? Claro. Então são pré-requisitos. Não é condenação antecipada antes do transitado em julgado. Não é nada disso. É apenas, não está às voltas com a justiça, sentimos muito, não vai dar. É pré-requisito. Os partidos deveriam fazer. Eu concordo com você. Os partidos, exatamente. Porque, na verdade, os partidos não fazem isso. Essa pré-seleção. A sociedade Sabe como é que você resolveria isso? Que os partidos não dão essa proteção. Sabe como é que você resolveria E por que não fazem? Posso falar? Por duas razões. Nosso sistema político tem que ter uma reforma política. Eu não vou discutir com o Cláudio aqui a reforma política, nós convergimos em muitos pontos e divergimos em outros, tá certo? Ou há uma reforma política no Brasil, ou os partidos não saem fortalecidos. E dois, esse é um problema do sistema político e do sistema judiciário. Se o nosso judiciário fosse mais rápido, não precisava disso. Se nós tivéssemos um outro sistema político que selecionasse seus políticos, não precisava disso. Só que isso não acontece. Então nós temos que ter uma saída, que é esta lei. Esta lei vem em boa hora, é uma lei correta, mas nós temos que construí-la adequadamente. Então aí nós chegamos a um acordo. Ou seja, se o mundo fosse diferente, essa lei não seria necessária. Se o judiciário fosse rápido, eu não precisaria temer recursos procrastinatórios. Se eu tivesse a seleção adequada dos partidos, eu não teria o problema que temos. Isso não acontece, a nossa realidade é essa, e nós precisamos atacar o mal, não o mal na raiz. Porque a raiz só será corrigido com a reforma judiciária e com a reforma política, mas atacar um efeito que é perverso. Não, concordamos com isso, eu concordo. Eu estou achando que há muito mais conversência aqui do divergência, em que pese o atropelamento das ideias. Eu queria pegar essa observação do Mauro, a respeito da responsabilidade dos partidos, que é uma coisa que nós também temos batido nesse ponto. Os partidos políticos não têm nenhuma obrigação de receber, de abrigar em sua legenda, seja quem for. Se o sujeito chega lá, é um meliante, diz assim, olha, o senhor vem aqui, eu quero ser candidato a deputado pelo partido fulano de tal. O cara é um meliante. O partido pode perfeitamente dizer, não, o senhor vai cantar em outra freguesia, não tem o que tratar com o senhor. Você vai procurar outra legenda. Os partidos não fazem isso. Não fazem isso, eles teriam enorme responsabilidade em fazê-lo. Particularmente, levando-se em consideração que essa preocupação com os candidatos que têm chamada ficha suja, é bastante disseminada. Seria de se esperar que os partidos respondessem a isso. Que os partidos dissessem, olha, nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar que o fulano põe lá uma regra. Por exemplo, o Partido Democratas anunciou que faria isso nas eleições de 2008. Não fez. O Partido Verde diz que fará nessas eleições. Vamos ver. Então, eu pergunto, Zé Eduardo, você que é secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, ou seja, é alguém que tem um enorme poder, ou pelo menos... Tanto quanto você pensa. Não é bom, mas tem bastante. Aí tem problema em começar a chorar. Olha que nós vamos mudar agora a pauta do programa. Pobrezinho. Então, quem tem esse poder? Eu pergunto o seguinte, o Partido dos Trabalhadores, já que você faz a pergunta, porque você é secretário-geral do partido, o Partido dos Trabalhadores vai tomar alguma atitude nesse sentido nas eleições que vêm com relação aos seus candidatos, aos seus parlamentares, que respondem a processos, já foram condenados em primeira instância, já foram condenados em segunda instância e são ainda membros do... Foi condenado partido. Em segunda instância? Especificamente não vou dizer. Não sabe não. Nós temos os petistas que foram processados naquele escândalo. Não estou falando, eu não estou nem me referindo ao mensalão. Bom, então eu não sei. Se você me falar, me diga, por favor, porque eu não conheço. Não, mas digamos, mas em abstrato. Eu vejo o seguinte, então, respondendo... O partido vai ter uma posição? Respondendo, já tem. Nós temos um código de ética, Cláudio. Não, código de ética não. Vai ter legenda ou não vai? Cláudio, você me permite responder? Permite. O código de ética prevê toda uma série de condicionantes para o candidato petista. Ou seja... Não funcionou esse código de ética, É novo esse código? De quando esse código? Novíssimo.
Aliás, eu fui novíssimo. relator. Então só agora o PT fez o código de ética. Não, peraí. Mas por que algum partido... Sejamos mais claros aqui. Olha que então é interessante. Faça a pergunta. Faça a pergunta. O PT faz um código de ética. E o Mauro me fala, isso agora fez? Mas nenhum outro fez. Ainda bem que fez. Nós fizemos. Eu quero saber é o código mais de ética, mais avançado. Mas é um código de ética? Não? Nenhum tem. Eu pesquisei porque fui relator do código de ética. Nenhum partido tem código de ética. Alguns partidos pediram o nosso. Não, mas você podia... Estatuto é uma coisa, código de ética é outra. Sim, mas lá... Eu queria saber o seguinte, o Partido dos Trabalhadores vai negar legenda a indivíduos que não satisfizerem... Sempre. Não há condições... Peraí, não existe o código de ética. São mais duras que a lei. Condições... que estão em jogo aqui nessa discussão sobre o projeto de lei do Justiça Justa. Ou seja, se o indivíduo tiver sido condenado em primeira instância, pelo menos, improbidade administrativa, crime, peculato, essas coisas. Homicídio culposo, por exemplo. Não, crimes contra a administração pública. Tá? As voltas com a justiça. As voltas com a justiça está a pessoa que teve ação de alimentos. Não pode ser isso. Então, nossa. Não pode ser candidato, então. Então vamos colocar. Por que seria? Porque se não cumpre nem esse dever com filhos e a mulher pode ser candidata? Maria Lídia, então quais são as ações? Não é lei. Está desrespeitando a lei, a determinação judicial. Não é qualquer lei. Não é essa lei que o senhor acaba de dar o exemplo. Vamos lá. Então, a ação de alimentos não pode ser candidata. Ele conseguiu escapar da minha pergunta. Ação de investigação de paternidade também não pode. Assim não é possível. Você percebe? O universo? Apropriação de débito. Posso terminar a pergunta? Em qualquer vida privada ou contra a fazenda pública, só os delitos? Pode ser em todos os delitos. Todos, em qualquer deles. Pode ser na vida privada e pode ser na vida pública. Você atropelou uma pessoa culposamente sem culpa, você não pode ser candidato. Aí eu discordo, gente. Não. Aí é outra coisa. Mas pode ter. Você vai parar numa coisa? Vocês estão esquecendo simplesmente que a pessoa que atropelou teve um processo, meu Deus do céu. Qualquer condenado em qualquer crime não pode ser candidato. Vocês não estão, mais uma vez, desqualificando a justiça de primeira instância. É como se não existisse. Mas na primeira instância, eu estou falando o seguinte, você acha que qualquer crime... Se alguém comete um delito, ele há um processo. Por que sempre você vai desconfiar que a certeza do juiz... Gente, mas eu vou pedir licença e vou fazer um pequeno intervalo. Nós vamos voltar em instantes, prosseguindo esse debate, para entender, inclusive, se existe de fato intenção, vontade de aprovar um projeto que resgate a credibilidade desgastada do legislativo, do parlamentar brasileiro.